Bem, vamos ao enunciado da questão. O gráfico fornece elementos para afirmar. Bem, vamos tentar entender um pouquinho, examinar um pouquinho o gráfico. O gráfico trata da variação da quantidade de navios negreiros que atracaram no porto do Rio de Janeiro entre os anos de 1796 e 1830. Uma coisa que já chama atenção aqui no início do gráfico é que entre 1796 e 1810 tem uma certa estabilidade da quantidade de escravos que chegaram ao Brasil. Mas a partir de 1810, que coincide exatamente com a chegada da corte portuguesa no Brasil, nós temos uma elevação desse número, chegando a 1830 com um número muito mais elevado do que no ano inicial da abordagem do gráfico de 1796, o que comprova que de 1810 a 1830 tivemos um aumento da chegada de escravos africanos no Brasil. Então vamos às alternativas que remetem aos aspectos ligados ao gráfico. Alternativa A. A despeito de uma ligeira elevação, o tráfico negreiro em direção ao Brasil era pouco significativo nas primeiras décadas do século XIX, pois a mão de obra livre já estava em franca expansão no país. Não, muito pelo contrário, isso mostra que a chegada da corte no Brasil em 1810 foi um acelerador de alguns aspectos econômicos no Brasil e possibilitou, mais tarde, depois até mesmo do início ou da introdução da produção de café no Brasil, um aumento muito grande da chegada desse tipo de mão de obra, sem contar que o tráfico de escravos também é um negócio muito lucrativo. Então essas atividades comerciais também eram muito interessantes para alguns setores da economia da colônia. Bem, alternativa B. As grandes turbulências mundiais de finais do século XVIII, provavelmente ele está remetendo às revoluções do século XVIII, início do século XIX, prejudicaram a economia do Brasil. Fortemente dependente do trabalho escravo, mas incapaz de obter fornecimento regular e estável dessa mão de obra, o gráfico mostra que essa parte não faz muito sentido, porque nesse momento nós tivemos, na verdade, uma elevação da quantidade, de número de escravos chegando no Brasil. Bem, alternativa C. Não obstante as pressões britânicas contra o tráfico negreiro em direção ao Brasil, ele se manteve alto, contribuindo para que a ordem nacional surgida com a independência fosse escravista. Bem, aqui faz um certo sentido, se a gente observar que, principalmente depois de 1810, onde essas relações entre a coroa e a Inglaterra se estabelecem, alguns tratados são assinados e a Inglaterra pressiona para que o tráfico negreiro seja extinto na colônia, na relação, nesse caso, entre Portugal e Brasil, mesmo depois do Brasil se tornando independente. Esse processo de chegada de escravos, do tráfico, do comércio de escravos no Brasil aumentou de 1810 a 1830. Alternativa D. Desde o final do século XVIII, criaram-se as condições para que a economia e a sociedade do Brasil, quer dizer, desde o século XVIII, deixassem de ser escravistas, pois o tráfico estava estagnado. Não, muito pelo contrário, o escravismo se tornou uma marca do século XIX no Brasil, até o seu fim, em 1850, com a Lei Eusébio de Queiroz, e não havia outra condição, era um dos pilares do Império do Brasil, a utilização desse tipo de mão de obra. Alternativa E. Rapidamente o Brasil aderiu a uma agenda anti-escravista britânica, formulada no final do século XVIII, firmando tratados de diminuição e a extinção do tráfico negreiro, e acatando as imposições favoráveis ao trabalho livre. A pressão inglesa existiu, mas o Brasil nunca cedeu a essas pressões de fato. Na verdade, até a expressão leis para inglês ver surge exatamente nesse contexto, onde essas leis agradavam as relações diplomáticas entre os dois países, mas na prática o tráfico continuava sendo muito intenso em relação ao Brasil. Então, a alternativa correta é a letra C.